Pessoal, qual é a diferença de a pessoa ter o HIV e de a pessoa estar com AIDS? Assunto bem interessante. Pessoal, o HIV é o vírus. É quando a pessoa contrai o vírus, né? O vírus da imunodeficiência humana. Então a pessoa ela pode ser portadora do vírus, mas ela pode não apresentar nenhum sintoma, né? Então a gente fala que essa é uma pessoa, né, soropositiva, que é, ou seja, ela tem o vírus circulante na sua corrente sanguínea, mas ela não apresenta nenhum problema, ou seja, nenhum problema imunológico ainda. Mesmo que esse vírus ele esteja lá destruindo, né, tentando destruir o sistema imune desta pessoa, mas com o tratamento, com, né, os medicamentos, ela se mantém estável, se mantém bem, se mantém sem apresentar nenhum problema clínico. Quando a gente fala que essa pessoa já está num estágio mais avançado, que essa pessoa começa a apresentar sinais de deterioração imunológica, vamos pensar em situações que o paciente já começa a ter perda de peso, esse paciente já começa a ter aquelas lesões orais, candidíase oral, esse paciente começa a ter pneumonia, esse paciente começa a ter diarreia com maior frequência, quer dizer o quê? Que o vírus ele está destruindo o sistema imunológico e essa pessoa começa a mostrar fraqueza, começa a mostrar uma deterioração no sistema imune. Então fala-se que esse paciente ele tem AIDS, né? Que é esta síndrome da imunodeficiência humana enfraquecendo o sistema imunológico do paciente. Então a AIDS já seria uma doença instalada, seria os estágios avançados do vírus, né? Então, isso é importante você entender, porque uma pessoa ela pode ser portadora do vírus do HIV, mas ela pode ter uma vida sem doenças, uma vida sem problemas maiores. Ela pode ter uma boa dieta, ela pode se alimentar bem, dormir bem, usar os medicamentos e ela pode ser portadora do vírus e não apresentar doença, né? Não apresentar essas situações que eu comentei para vocês. Mas há situações onde a pessoa muitas vezes não faz o tratamento corretamente, não tem um padrão de vida condizente para poder se manter com a sua saúde estável, e aí a doença começa a se instalar e a gente fala em AIDS, que é quando a pessoa já apresenta sinais e sintomas de deterioração imunológica, que é o que eu falei para vocês, vai apresentar emagrecimento, pode apresentar diarreias frequentes, candidíase oral, aquelas lesões na boca, pneumonias, problemas neurológicos, entre muitos outros, né? Então, para você entender o que é uma pessoa que tem HIV, uma pessoa que tem AIDS, né? Para você conseguir distinguir uma coisa da outra.